Boa noite, tudo bem com vocês? Sou a professora Amara, né? Tô aqui pra gente fazer essa live hoje. Vou esperar alguém entrar para me falar se está me vendo, se está me ouvindo direitinho, tá joia? E já já a gente vai comentar então, né? Como se preparar aí para as provas da FGV, né? A gente tem provas da FGV que vão acontecer nos próximos dias, a prova do FEMIG, a prova também do TJSE, e a gente está preparando aí umas dicas de estudo para vocês. Assim como, gente, é interessante também, né, para quem está se preparando, para quem está estudando, saber aí algumas dicas, né, alguns pontos que a gente pode usar na nossa preparação. Obrigado, gente, aí pela resposta, tudo certinho, né? E a gente então vai tratar aí de alguns assuntos e vou convidar todo mundo a ficar aqui comigo até o final, tá? Não vou demorar muito, que no final vou passar para vocês uma senha. Para quem mandar lá no meu direct vai receber um material exclusivo, tá joia? Então fica bem atento aí para receber essa senha, para pegar essa senha, mandar lá para mim no direct e aí a equipe vai mandar para vocês o material. Mas vamos então começar a falar, né? Como que a gente estuda, né, gente? Então a gente está lançando aqui, estou colocando aqui no fundo algumas imagens, um pacote de aprovação aí para quem vai fazer prova da FGV, para quem está estudando em geral. A FGV é uma banca que está organizando muitos concursos, né? Uma das primeiras coisas que eu acho interessante é a gente saber quais os assuntos que mais aparecem em provas, né? O que mais apareceram nas últimas provas. Isso ajuda a gente a entender como a banca funciona, isso ajuda a gente a entender como a gente pode se preparar melhor, né? É claro, gente, que nem sempre a banca vai ser, né, literal aí no próximo concurso que ela vai organizar, mas é bom conhecer a banca, é bom entender. Então, junto com esse material que eu preparei para vocês, né, de aprovação da FGV, eu tenho esse pacote, esse e-book aqui com os assuntos que mais apareceram nas últimas provas, tá? Isso provas todas depois de 2020, né? As provas de 2021, 2022, que são as provas mais fresquinhas aí que a gente tem, né? Organizadas pela FGV. Então, para vocês já começarem a entender, né? Como que a gente prepara esse material. Para vocês terem uma ideia, né, eu sei que aqui nessa imagem está aparecendo pequenininho, mas eu faço uma análise estatística simples mesmo dos assuntos mais cobrados, né? Então aí a gente vê, né, como eu disse, está pequeno, eu sei, né, porque eu fiz que ortopedia é um assunto que cai muito, tá? A maior parte ali. Outro assunto que cai muito na FGV é a legislação. Aqui eu estou levando em consideração também as questões de SUS, tá bom, pessoal? Então, não só as questões que a gente pensa, né, relacionadas à legislação da fisioterapia, e tudo isso está organizado, então, no material para a gente conhecer melhor a banca FGV. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, quiserem fazer, pode colocar aí no chat, tá joia? Que eu vou respondendo até o final. Bem, dos temas mais frequentes aí nas últimas provas, eu preparei um e-book que é um material gratuito que todo mundo que está assistindo agora pode ter acesso, tá joia? Nesse e-book, então, tem algumas dicas desses 5 assuntos que vocês estão vendo aí, que são assuntos muito frequentes nas provas. Então, dentro de ortopedia, doenças ortopédicas mesmo, dentro da fisioterapia intensiva, a ventilação mecânica, dentro da fisioterapia respiratória, a fisiologia respiratória, a fisiologia do sistema respiratório cai bastante. Dentro de neuro, síndromes neurológicas, e de matérias que a gente chama de matérias básicas, né, as ferramentas da fisioterapia, cinesioterapia. Então, pessoal, ó, fica atento, já já eu vou passar para vocês a senha para você receber esse e-book aqui com esses temas, com um resuminho desses temas aqui que eu listei como os 5 principais, né? Os 5 que foram mais frequentes, tá joia? Esse material é gratuito, tá joia? Para quem ficar aqui, assistir mais um pouquinho e me mandar a senha que eu vou passar já já pelo direct aqui do Instagram. Mas aguarda só um pouquinho que eu já passo, tá? Bem, então além de saber, né, pessoal, os assuntos que mais caem, que eu acho que ajuda a direcionar, uma outra forma de estudar é justamente com as questões, tá? Então, estudar questões é muito importante, até para conhecer a banca, como a banca funciona. Aqui eu coloquei um exemplo também, que vocês estão vendo, de uma questão
que é uma questão aí que a gente coloca, né, dentro das lesões ortopédicas, das doenças ortopédicas ou das síndromes compressivas, que a gente pode estudar na neuro também, na fisioterapia do trabalho também cai muito. É uma questão de síndrome do túnel do carpo. Então, como que é interessante estudar, né? E aí fica a dica para todos, tá? Para quem vai acessar esse material, para quem quiser acessar esse material ou para quem quiser realmente saber, né, como que deve estudar. Então, nessa questão aqui, uma questão simples, ela pergunta basicamente, né, qual o nervo que sofre compressão na pessoa que tem síndrome do túnel do carpo. A resposta é a letra C, né? Já teve a colega que colocou aqui no chat, é o nervo mediano, tá joia? E aí, gente, para complementar sempre, né, os assuntos que a gente vê, eu acho bem interessante a gente pegar também e aprofundar um pouquinho, né, entender o que é a síndrome do túnel do carpo e assim por diante, tá? Aqui um outro exemplo, que também é muito comum nas provas da FGV, que são essas questões de completar, né? Então, se vocês olharem aí, fala, né, tal doença, determinada doença, é uma apofisite de tração, daí tem o outro espacinho do tendão calcâneo. Então, eu pergunto para vocês, que doença é essa, gente? Que tem essa apofisite de tração do tendão calcâneo. E é uma causa comum de doença em crianças ativas, né? Cuidado, porque muitas vezes quando a gente vê isso, a gente pega e acha que é a letra A. Você vê como a banca ela é sacana, né? Ela já coloca na letra A uma lesão que é comum em crianças que praticam atividade física, mas que acontece no joelho, certo? A síndrome de Osgood-Schlatter. Então, o que acontece, gente? Essa doença aí é a doença de Sever, tá? E aí, como que a gente estuda, né? Ideal, né? Eu sempre falo para vocês, é a gente complementar. Então, nos e-books que eu preparo, nos materiais que eu preparo de questões comentadas, depois aparece o comentário dessa doença, tá? A doença de Sever, que está aparecendo aí para vocês, e das outras doenças também. Porque é interessante você, lógico, rever esse assunto, que é um assunto que caiu numa prova recente, mas também complementar. Vai que esse assunto, né, seja aí, apareça em outra prova, mas não apareça Sever, aparece Isling, e daí você tem que saber o que é essa doença. Então, para quem, né, não conhece o material, para quem não sabe como que eu trabalho, né, com esses e-books, com esses materiais de questões comentadas, justamente eu faço isso. Eu passo a resposta e eu completo conhecimento aí, comentando o que tinha nas outras alternativas, tá? Então, você vai fazendo, além, né, de conhecer a banca, de responder a questão, você vai fazendo uma revisão dos assuntos também. Eu vou colocar aqui um outro exemplo na tela, que é uma pergunta, quero ver quem acerta essa, tá? Que fala sobre ventilação mecânica, que é um assunto que cai bastante nas provas da FGV, né? Então, se tiver previsto lá no edital, é interessante prestar bastante atenção. A questão fala o seguinte, ó, o modo ventilatório disparado a tempo é denominado A, espontâneo, B, controlado, C, de suporte, D, sincronizado e intermitente. E aí, gente, quem está assistindo, qual que é a resposta, né? A gente tem que conhecer desde a base lá da ventilação mecânica até os casos mais específicos. Então, para quem não lembra, gente, é o modo controlado, tá? E aí, por exemplo, no e-book, né, que eu trago para vocês, na sequência, tem o resuminho. Então, o modo controlado tem as características principais, o disparo a tempo. Tá vendo ali o disparo? Disparo é quando passa da expiração para a inspiração. E a ciclagem é quando passa da ins para ex, né? O contrário. Então, aí a gente sempre vai fazendo esses resuminhos. Quem puder acessar o material, né? Quem tiver disposição, quem tiver aí com vontade de estudar, olha, é uma ótima forma de estudar. Mas você também pode fazer isso, tá, gente? Só procura quando vocês estiverem respondendo questões e além daquilo que a questão está trazendo. E no caso dos materiais, né, que a gente prepara e de questões comentadas, a gente faz justamente isso. A gente vai um pouco além, a gente completa, né, esse conhecimento.
Vou colocar uma outra questão aqui só para ilustrar, né? Essa questão aqui é uma questão de Guillain-Barré e fala que são sinais clínicos comuns da síndrome. Vamos ver se essa tá fácil, tá, gente? Guillain-Barré. A. Tremor, plegia distal e reflexia. B. Hiporreflexia, anestesia profunda. C. Paresia assimétrica, proximal e dispneia. D. Disfunção autonômica e rigidez muscular. E paresia assimétrica de evolução ascendente e arreflexia. Qual que é a resposta, gente, de Guillain-Barré? Vocês conseguem lembrar essa? Essa aqui a gente sempre fala também, né? A resposta é a letra E, né? Guillain-Barré, paresia assimétrica de evolução ascendente e arreflexia. E na sequência, nos e-books comentados, pessoal, como eu disse para vocês, eu trago para vocês aí um resuminho. Então, aqui no caso, né, aparece Guillain-Barré, tá joia? Olha lá, ó, paralisia em bota e luva ascendente, pode aparecer com outros termos, né, do que estava na prova, mas eu também completo, a gente fala ali, ó, da esclerose lateral amiotrófica e da esclerose múltipla também. Por quê? Pode ser que na sua prova não caia Guillain-Barré, mas caia outra síndrome neurológica. Então, sempre que vocês forem estudar, procurem, né, fazer esse padrão de estudo. Assim, a gente estuda de maneira mais efetiva, porque nem sempre vai cair exatamente aquela doença. Se cair aquela, ótimo, né? A gente já revisou, mas também a gente vai completando, tá? Então, estou apresentando aqui para vocês o material e também falando como vocês devem estudar. Vamos lá, primeira coisa, gente, vamos pegar e ver, né, qual é a característica da banca, como a banca cobra, tá? Vamos ver também quais os assuntos mais frequentes e sempre que vocês forem responder questões, lembra de pegar e de explorar essa questão, explorar esse assunto, que é um assunto importante, né, já que a banca, ela tá cobrando, certo? Então, tem outras questões, né? Eu comentei nesse e-book aí de questões da FGV, todas as provas que foram realizadas aí de 2021 para cá, né? E aí vocês podem ter acesso com esse material que a gente preparou. Além disso, gente, uma outra dica que eu tenho para dar para vocês hoje aqui é uma forma que a gente está estudando, que é estudar por flashcards, tá? Aqui a imagem ficou cortada, deixa eu pegar um outro flashcard aqui. Isso. Então, o que é o flashcard? O flashcard, o mapa mental, é um resuminho que ajuda muito a gente a revisar assuntos, né? Então, aqui, ó, um clássico também, né, pessoal? Lesões de motoneurônio. Quais são os sintomas principais? Então, se lesiona motoneurônio superior, hipertonia elástica, hiperreflexia, paralisia. Ou se é o motoneurônio inferior, hipotonia, hiporreflexia, paralisia. Então, isso ajuda muito a gente a estudar também determinados assuntos, a rever. E nesse material nosso também tem esse conteúdo. Aqui eu sei que tá pequenininho na tela, tá, gente? Mas só para vocês verem o que é o flashcard, né? E como eles são montados. Esse outro aqui é sobre síndrome do imobilismo, né? Síndrome do imobilismo também é um conteúdo que aparece demais nas provas. Então, aparece aqui o conceito, os fatores predisponentes e como que é feito o tratamento fisioterapêutico. Sempre que eu monto flashcard, sou eu mesmo que monto, tá? Sempre que eu monto flashcard, eu monto pensando muito no que a banca cobra, né? Então, em frases, em palavras-chave que as bancas colocam. E por que isso é importante, gente? Porque às vezes a gente tem que ativar a memória. Que nem a gente falou ali, né? Por exemplo, do Guillain-Barré. A gente falou em paresia simétrica ascendente, né? Aí alguém já colocou aqui no chat, bota e luva, isso, né? Que a gente sempre usa esse termo, é um termo que caracteriza muito, que é essa paralisia que começa nos pés, né? E nas mãos, então ela é distal. E isso vai ajudando bastante a gente a entender os assuntos, tá? Isso tudo, gente, vai criando as memórias, vai fortificando o nosso conhecimento para chegar na prova e não dar aquele famoso branco, né? Porque isso é o mais triste. Às vezes você fala assim, nossa, eu já estudei isso alguma vez e não me lembro. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Primeiro,
conheça a banca, tá? Esse trabalho vocês mesmos podem fazer, tá joia? Ou aqui no caso, né, a gente está lançando nesse mês de setembro esse material da FGV, beleza? Bem, a segunda coisa, entenda as questões, né, responda as questões e comente as questões. Aqui no caso também elas já estão comentadas para quem quiser acessar, já ver os comentários direitinho e complemente, né? Então, se lá aparece 3, 4 doenças, né? 5 doenças, que normalmente são 5 alternativas, pega e complementa e entenda essas doenças também. E um outro ponto é revisar os assuntos, então, uma forma de revisar com flashcard. Pessoal, todo mês, né, a gente lança aí um material diferente para vocês, para quem está estudando, para quem está nesse mundo de concurso. Esse mês de setembro é esse material da FGV e essa semana esse material ele vai estar com um preço super especial, tá joia? Nessa semana de lançamento. Então, se você tiver, né, condições, quiser estudar, pega, acessa esse material, tá joia? Vai lá, a gente vai deixar o link para vocês na minha bio, tá bom? Também, né, quem quiser tirar dúvidas, tire. E o que é mais legal aqui desse material agora, né? A gente vai fazer o comentário de todas as questões para os alunos que tiverem nesse pacote de aprovação. Então, vai ser aulas pelo Zoom, tá joia? Que eu faço as minhas aulas, né? Em particular pelo Zoom completa. Aqui foi só uma amostra de como isso funciona. A gente comenta as questões, a gente revisa os assuntos e depois a gente pega então e também deixa gravado, porque eu sei que nem sempre todo mundo consegue acessar ali naquele momento, mas se você conseguir assistir ao vivo é bem interessante, tá? O pessoal tá comentando que o áudio tá baixinho, né, gente? Outros que tá bom. Eu tô tentando aqui, eu mexi aqui um pouquinho, espero que tenha ficado melhor para vocês, né, que tenham conseguido. Tem vários alunos aqui que já têm os nossos flashcards, né, já revisam, estão falando, e eu tô à disposição para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, né, sobre esses diversos assuntos aqui de como se preparar. Bem, tô trazendo então, apresentando para vocês, né, esse novo material. Em outubro a gente tem mais, tá, gente? A gente está com a mentoria da EBSER funcionando. Quem tá fazendo, né, tá gostando bastante, pelo menos assim, tô ouvindo, né, bons feedbacks sobre o material, a mentoria da EBSER, que a gente está indo com tudo, fazendo as aulas, né? Essa semana já tem simulado. E a gente tem agora, então, esse pacote de aprovação FGV e as aulas, então, no Zoom vão acontecer já nessa semana e na próxima, tá? Então, se vocês quiserem, puderem aproveitar esse momento de lançamento, vocês sabem que sempre que a gente lança o material, a gente lança aí com preço especial, né? Vocês podem adquirir esse material e quinta-feira já no feriado. Ai, Mara, é feriado? É feriado, gente, mas para quem estuda, todo dia é dia, né? Quinta-feira a gente já vai ter aula, tá joia? Ao vivo no Zoom, mas também quem não puder assistir foi o que eu disse, né? Fica gravado para vocês assistirem depois. O que é que vem nesse material, então? Vem as questões comentadas, vem os flashcards, vem as aulas ao vivo e gravadas, de todas as questões, tá? Então, todas as questões serão comentadas em vídeo. Eu sei que tem pessoas que preferem estudar por questões, tem pessoas por PDF, né, por material escrito, tem pessoas que preferem estudar por vídeo. É interessante, gente, sempre unificar as estratégias, tá? Estudar, ouvir, né, ler o material, ouvir quando possível e revisar. Essas aí são as chaves que a gente sabe que a gente tem para aprovação, tá? Bem, tem a colega aqui, ela coloca assim: professora, percebi que as questões da FGV nesse ano tá mais objetiva, sem ser tão contextualizada. Você tem percebido essa mudança? A FGV, ela muda demais a característica, tá? Por isso que é interessante pegar todas as questões. Tem uma questão que eu separei aqui, eu nem tinha colocado antes porque ela é grande para a gente ler, mas só para vocês verem, né? O tamanho do enunciado, tá? Então fala de ventilação mecânica, ciclo, inspiração e expiração, e no final faz uma pergunta que é uma pergunta simples, né?
fala ali na questão, no enunciado, volume corrente, depois fala assim, os demais volumes pulmonares. Então, essa pergunta é uma pergunta simples, né, gente? Os demais volumes pulmonares são, né, o volume corrente, o de reserva ins, o de reserva ex e o residual. Só que, às vezes, a banca apresenta mesmo esse enunciado maior. Teve a prova da Alema recentemente, que eu ainda não comentei, né? Mas para quem adquirir esse pacote, eu vou comentar, tá, pessoal? Eu não comentei ainda que eu estou esperando sair o gabarito oficial, porque senão é muito trabalho e retrabalho para a gente pegar e ficar fazendo várias vezes o mesmo conteúdo. Eu falo isso, né? Quem acompanha aí meu dia a dia sabe que eu tenho o dia a dia bastante corrido, então nem sempre eu consigo fazer, tá? Mas aqui, ó, tô mostrando para vocês a imagem de como que é comentado. Então a gente coloca lá os volumes pulmonares, quais são, explica direitinho também o que significa, tá, gente? Porque, como eu disse, talvez na próxima prova não caia perguntando só quais são os volumes, mas o que um volume significa. Tem lá também o valor, né, do volume, por exemplo, o volume de reserva ins em torno de 3.000 ml e assim por diante, tá? Então, só para vocês entenderem. A gente complementa também com as capacidades. Por quê, gente? Porque a gente sempre estuda volume e capacidade. Então, essas imagens que vocês estão vendo, que eu estou colocando aí, eu fiz print diretamente do material, tá? Bem, a Edcleide está perguntando, são quantos encontros das questões? Se eu não me engano, são 5 encontros, são 5 provas. Deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui, rapidinho. Aí eu já respondo com certeza para vocês, ó. É a prova do TCE de Tocantins, deixa eu tirar aqui que eu tô vendo aqui no meu computador, tá, gente? É a prova que a gente vai comentar do TCE de Tocantins, que foi em 2022, da Prefeitura de Manaus, 2022, da Prefeitura de Paulínia, 2021, da FunSaúde para fisioterapeuta, 2021 e da FAMEMA, 2021. Além disso, tá prometido já, né, gente? Tá gravado aqui, vocês estão de prova. Quando sair o gabarito oficial da Alema, também vou comentar o gabarito oficial da Alema, tá? E fazer a aula ao vivo também. Então, esse aqui é o nosso material, tá? No total aqui, ó, são 260 páginas. O número de questões varia, tá, gente? Por exemplo, a do TCE de Tocantins, a gente teve 35 questões, contando as questões que cai SUS, tá? Aqui também são comentadas as questões de SUS que estavam lá no conteúdo de fisioterapia. Aí, se eu pegar, por exemplo, a prova da FAMEMA, são 20 questões. Então, todas as questões de fisioterapia já estão comentadas, já estão disponíveis, e as aulas também já vão acontecer nessa semana e na próxima, para quem for fazer a prova da FEMIG já ter todo o acesso, tá? Bem, agora vamos para o momento que todo mundo espera, né? Podem ir colocando perguntas, eu vou tirar dúvidas de vocês, mas a vida nossa, né, é muito corrida. Então, para quem quiser receber o material gratuito lá com um resumo dos 5 assuntos aí que eu acho bem importantes, tá? É totalmente gratuito, tá, gente? É só você mandar aqui no direct, tá joia, para mim, #pacote FGV, beleza? Então, só mandar no direct, tá? Não é aqui na live, não, no direct, #pacote FGV. A minha equipe vai entrar em contato com vocês, tá? E vai mandar para vocês, então, esse e-book aqui que eu disse, né? Que tem os 5 temas frequentes na prova da FGV. Isso aqui totalmente de graça, tá? Totalmente gratuito, para você conhecer também meu trabalho, quem não conhece. Quem já conhece, tem um material a mais para estudar. E os 5 assuntos são esses, tá? Doença ortopédica, ventilação mecânica, fisiologia respiratória, síndrome neurológica e cinesioterapia. Um resumo, tá, joia? Tá, gente? Uma pincelada para vocês conhecerem também o material, degustarem um pouquinho. E quem puder, né, quiser entrar no nosso pacote de aprovação, entre agora, como eu disse, essa semana e só essa semana, com desconto, com valor super especial, tá? E essa semana já começa as aulas, então para quem quer assistir a aula ao vivo, né,
dia 7, feriado, 9 horas da manhã, primeira aula, às 19 a segunda. Você fala assim, professor, é puxado. Gente, a nossa vida é assim, vida de concursando, né? De quem quer mudar de vida, quem quer evoluir na carreira. Então, é uma vida mais corrida, tá? Pessoal, era isso, tá? Ai, tá sem som? A gente já vai encerrando. Só me confirma se vocês estão ouvindo ou não, tá? Ah, travou. Beleza. Mas eu vou escrever, tá? Só para finalizar. Manda lá no direct para receber gratuito, hashtag pacote FGV, tá joia? É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem outras dúvidas, então tem um pessoal falando que tá ouvindo, tá? Então vou continuar aqui rapidão. Tiverem outras dúvidas, me enviem por direct também que a gente tira, mas não perca essa oportunidade, pessoal. Realmente assim, ó, o material tá top, tá? O material tá muito bom. E olha só o último recado. Essa semana a gente tá com a agenda cheia, tá? Tá com a agenda cheíssima. Então pega e acompanha. Eu publiquei aqui no Instagram, tanto no Story como também no feed, a agenda da semana. Então tem aula amanhã à noite gratuita, quarta de manhã gratuita, no sábado tem mais aulas gratuitas, tá joia? Acompanhe lá no feed que vocês vão encontrar, além dessas aulas aí da mentoria, das mentorias, né? Se você quiser conhecer também, só perguntar, mandar mensagem, e do pacote FGV. Pessoal, era isso aí. Uma ótima segunda para todo mundo, tá joia? Uma ótima semana de estudo, né? Para quem vai aproveitar o feriado, bom feriado. Para quem vai estudar, vamos estudar muito. E a gente se encontra em breve, pessoal. Até mais. Beijo grande, gente. Vocês são demais. Obrigada.